Paz do Senhor, meus irmãos. Quero estar iniciando hoje um discipulado. Muitas pessoas perguntam o que é discipulado. Hoje em dia a gente já não vê muito o pessoal fazendo uma preparação para uma nova vida, né? Para um novo renascimento. E o que seria o discipulado? Um discipulado seria uma forma de estar ensinando as pessoas nova convertidas, a pessoa que se converteu, que resolveu largar a vida do mundo para seguir a Cristo, para se tornar verdadeiramente um cristão. Antes eu quero ler uma passagem bíblica que está no livro de Marcos capítulo 15, versículo 15. Marcos capítulo 15, versículo bíblico que encontra-se no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 15. Capítulo 16, perdão. Marcos capítulo 16, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, o primeiro objetivo é a gente sair pregando o evangelho da salvação por meio de Jesus Cristo. Todos aqueles que nele crê garante a salvação da vida eterna. Então, depois que a gente entrega sua vida na mão de Jesus Cristo, depois que a gente passa a se tornar um cristão, e o que é ser cristão? É justamente isso que eu vou estar iniciando a partir de hoje, uma sequência de aula que é um discipulado, que é ensinar as pessoas, para aquelas pessoas que resolveu aceitar a Cristo e mudar de vida. Quem sabe a pessoa que, quem sabe você aí que está me assistindo, está me acompanhando, não quer mais viver, não aguenta mais viver essa vida aí no mundo, a vida de bebedice, a vida de engano, a vida de prazeres carnal, e resolveu, a partir de hoje, ou quem sabe alguns dias atrás, resolveu buscar uma igreja e se converter numa igreja. Mas ainda tem muita dúvida. O que é que eu vou fazer na igreja? Como é que eu faço para ser um novo cristão? Como é que eu faço para ser um seguidor de Cristo? Ser cristão é o quê? Então, a gente aprende isso por meio de um discipulado. E eu, como um cristão servo de Deus, como um seguidor de Cristo, como um professor do ensinamento da palavra de Deus, então, como um mestre na palavra de Deus, levantado por Deus e muitos anos também praticando nas assembleias por onde eu tenho me tornado membro há muitos anos. Então, verdadeiramente eu sou um professor de discipulado, na qual eu quero compartilhar com vocês esse ensinamento. Então, para ser um discipulado, a pessoa tem que passar pelo um ensinamento. Aqui eu tenho um livro, onde esse livro aqui diz discipulado. Esse livro tem vários ensinamentos bíblicos baseados
palavra de Deus, na qual eu quero compartilhar com todos vocês. Então, já peço a todos vocês que me acompanham a partir de hoje e que passam a me acompanhar a partir de hoje nos dias sequenciais. Talvez não seja transmitido todo dia, mas um dia sim, outro não, depende das minhas atividades, né? Até porque também tenho atividade na igreja, não posso todo dia estar parando, mas sempre que puder eu vou dar sequência nesse discipulado, no ensinamento bíblico, para que assim você se torne um verdadeiro cristão, fazendo a vontade de Deus. Então, esse discipulado, nós temos aqui o discipulado. Para quem não me conhece, eu sou o Geonilton. E esse discipulado aqui ele é dividido em 3 ciclos. Primeiro ciclo, que é o ciclo básico, tem primeira introdução, introdução ao discipulado. Segundo, história, tem as histórias. Terceiro, tendo uma nova conduta. Quarto, superando conflitos e dúvidas. E o quinto, que é a introdução à Bíblia. Aí também temos um ciclo intermediário, que é conhecendo Jesus. O segundo, o plano de Deus para a humanidade. O terceiro tópico, o que é a salvação. O quarto tópico, o que é pecado. Quinto, santificação. O sexto, obediência. E o sétimo, oração. E o quarto, o fruto do Espírito Santo. E o quinto, mordomo de Cristo. Temos um ciclo já avançado, onde tem o primeiro tópico, a igreja, o que é a igreja, o que significa. E segundo tópico, doutrina, costumes e normas da igreja, o que é que a gente pode, o que é que não pode, como deve um verdadeiro cristão se comportar, né? E terceiro, batismo com o Espírito Santo. Quarto, a trindade divina. Quinto, as heresias, o que são heresia, o que é a verdade e o que é mentira, né? Sobre a palavra de Deus. Final dos tempos, aí vem sobre as escatologia bíblica, as ordenanças bíblicas, evangelismo e bibliografias. Pronto, então a gente vai começar a introdução básica. A introdução básica, introdução ao discipulado, primeiro tópico, o que é discipulado? O que é discipulado? Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Quando uma pessoa se converte numa igreja evangélica, dependendo da qual seja a igreja, não estou aqui para citar denominações, mas instruir um verdadeiro cristão, fazer com que você se torne um verdadeiro cristão. Então, tópico número 1, o que é discipulado? Discipulado é um relacionamento pessoal entre um discípulo maduro e outro novo, discipulados, onde o primeiro ensina o último as doutrinas elementares do cristianismo. Esta palavra vem do latim discipulado e quer dizer aprendizagem. Né? A palavra discipulado, que vem do latim, significa aprendizagem. O nosso curso de discipulado tem a finalidade de instruir o novo convertido nos caminhos santos do Senhor Jesus. Em termos gerais, este curso terá a duração de 6 meses. Aqui é o ensinamento dentro da igreja, mas no caso aqui não vai durar esse período, né? Pode durar menos ou até mais, de acordo com as aulas que a gente for praticando.
6 meses no período do ciclo, que divide-se nas seguintes maneiras. O ciclo avançado, básico, com 5 lições. Ciclo de intermediário, com 9 lições. O ciclo avançado, com 8 lições. Fazendo um total de 22 aulas. A divisão deste curso será em 3 períodos. Foi idealizado e plenamente estudado para dar a você, meus novos irmãos em Cristo, mais entendimento em cada lição, que se a seguida com total dedicação e atenção trará ao fim uma melhor compreensão do que é ser discípulo de Cristo. Ou seja, se você compreender totalmente por meio do discipulado, você vai entender o que é ser discípulo de Cristo. Como lá no cabeçalho já diz, que aonde o novo convertido ele é ensinado pelos mais velhos. A palavra de Deus nos ensina que os mais velhos eles se tornem professor para que venham ensinar os novos convertidos, mais novo na fé. Segundo tópicos, alguns conselhos ao aluno. Aí o tópico 1. A cada aula, todo aluno deverá trazer um caderno, uma caneta, uma Bíblia, para se fazer anotação e analisar cada assunto de acordo com a palavra de Deus. É interessante que cada aula você tenha em mão aí uma caneta, uma folha de papel, uma Bíblia sagrada, para que você venha estar conferindo dentro da palavra de Deus. Ao fim da aula, você abre sua Bíblia e confere se tudo que está sendo ensinado aqui condiz com a palavra de Deus. Aquilo que não vem dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada, então não convém de Deus. Então todo ensinamento tem que ser praticado por meio da palavra de Deus. Pelo menos eu não me desvio da palavra de Deus. A cada assunto falado não deve persistir dúvida. Pergunte o que for preciso e o professor, na medida do possível, esclarecerá a sua dúvida. Quando essa aula aqui é pessoalmente, né? Quando é transmitida assim ao vivo, não tem como estar fazendo pergunta, né? Mas você pode deixar aí seus comentários e dentro do comentário eu vou ler e depois estar respondendo, amém? Evite faltar aulas sem necessidade. A frequência de cada aluno será fato essencial para a conclusão do curso. No decorrer de cada aula, abordaremos assuntos interessantíssimos e com certeza você vai gostar. Vamos abordar termos que vão desde a sua iniciação como discípulo de Jesus até nossa chegada gloriosa no céu. Que Deus nos ajude a aplicar em nosso coração. Amém? O que é discípulo? É aquele que recebe ensino de alguém ou segue doutrinas e ideias de outra pessoa nos 5 primeiros livros do Novo Testamento, viu? Mateus, Marcos, são esses os livros. Nos 5 primeiros livros da Bíblia, tá aqui, ó, são os 5 primeiros livros do Novo Testamento, que é o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Encontramos a palavra discípulo 269 vezes. No Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 8 e no versículo 31, anota aí, viu? No livro de João, capítulo 8, versículo 31, Jesus usou a seguinte expressão a um grupo de judeus que cria nele.
Se vós permanecerdes na minha palavra, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu queria compartilhar. Eu não sei onde é que compartilha. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar aqui ao vivo. Não sei se eu vou conseguir, mas depois eu vou ver se eu aprendo na segunda aula para não estar compartilhando ao vivo. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. Portanto, se ser discípulo de Jesus é exatamente isso, permanecer na sua palavra, guardando a sua palavra, envolver-se com a sua palavra, pregar e ensinar a sua palavra e viver a sua palavra. É por isso que temos no curso de discipulado para permanecermos na palavra de Jesus. Então, ser discípulo de Jesus, logo aqui a gente já esclarece o que é ser discípulo de Jesus. Vou repetir novamente, o que é ser discípulo de Jesus. Permanecer na sua palavra, guardar a sua palavra, envolver-se com a sua palavra, com a palavra de Deus, pregar e ensinar a sua palavra e viver a sua palavra. É por isso que estamos no curso de discipulado para permanecermos na palavra de Deus. O verdadeiro discípulo começou quando você reconheceu que era um pecador, que boas obras não lhe salvarias e que somente o Senhor Jesus Cristo, morrendo na cruz, poderia te dar completa salvação. Permanecer na palavra significa ser perseverante, permanecer no ideal que você abraçou com firmeza e sem olhar para trás. Jesus, certa vez, usou a seguinte expressão para nos ensinar e sermos perseverantes. Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Anota aí, está escrito no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Em outras palavras, isso quer dizer, aquele que abraça a obra de Deus e desiste por qualquer motivo, seja ele qual for, não foi aprovado para entrar no reino de Deus. Então devemos tomar cuidado com isso. Não devemos largar mão da palavra de Deus. Uma vez a gente conhecendo e reconhecendo que nós somos pecadores e conhecendo a Jesus Cristo, temos que abraçar Ele, reconhecer que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, convertermos ao cristianismo e não largar mais, para que assim possamos entrar no reino de Deus. Amém? Por isso devemos estar firmes, sempre procurando agradar o Senhor, fazendo a sua vontade, seguindo firme no arado, sem olhar para trás. Jamais querer olhar para trás e lembrar-se de uma vida que no seu pensamento era boa, que de boa não tem nada. Era uma vida mundana. Então devemos olhar sempre para frente, esquecer o mundo do passado, sem olhar para trás. E assim alcançaremos a vida eterna com Cristo. Então é isso, a primeira aula do ensinamento básico é essa. E a gente viu o que é ser cristão, o que é ser
o que é ser um discipulado, o que é ser um discípulo. Então vamos lá, só repaginando novamente, antes de eu finalizar essa aula de hoje. A primeira aula do ensinamento básico. Hoje nós aprendemos a primeira aula, onde fala sobre discipulado, o que é ser um discipulado e o que é ser um discípulo. Ser discípulo é ser imitador, ou ser seguidor de algo. No caso aqui, de Cristo, que eu estou ensinando sobre a conversão ao cristianismo, a ser seguidor de Cristo. Portanto, ser um cristão não é apenas dizer, eu sou religioso, eu tenho uma religião, eu pratico a religião A, B, C ou D, eu sou cristão de uma igreja A, B ou C. Não, não existe essa página de cristão da igreja A, B ou C. Ser cristão é ser seguidor de Jesus Cristo. A partir do momento que você abre a sua boca para dizer, eu sou um cristão, então você verdadeiramente é um seguidor de Cristo. Se você é um seguidor de Cristo, então é necessário que você passe pelo discipulado. Quem assistiu aí, quem não assistiu, está ao vivo e não assistiu todo, quando finalizar depois você entra lá de novo e assiste todo novamente. Quem não assistiu, quem está assistindo pelo Facebook e não conseguiu ver de novo, vou postar no YouTube, em um novo canal, que depois eu estou editando, vou editar e depois eu vou postar, e na próxima aula eu vou falar qual é o nome do canal que vai ser, vou compartilhar para que vocês venham acompanhar, tanto pelo YouTube como também pelo Facebook. Quem está assistindo pelo YouTube não é ao vivo, mas pode assistir ao vivo pelo Facebook. Então, ser um discípulo de quem? De Jesus Cristo. É o que? É fazer a vontade dele, é ser seguidor de Jesus Cristo. Então, que possamos ser o seguidor de Jesus Cristo. Lembrando sempre que a aula tem que ser ensinada pelo um cristão mais velho, para que assim ele antes tenha sido testado, aprovado por Deus, tenha aprendido tudo sobre a palavra de Deus, para que não venha estar ensinando heresias, porque lá na frente nós vamos ter aula sobre heresias. Então eu vou falar sobre esse assunto. Mas na próxima aula, para que vocês já fiquem aí com gostinho da próxima aula, eu vou falar sobre... já tem a segunda aula aqui. A gente vai falar também sobre a estrutura. Vamos falar aqui sobre os cargos eclesiásticos na igreja, sobre costumes. A gente vai ter aqui sobre os costumes da igreja, exigência, as estaturas para os excelentes tais cargos. As mulheres ocupam como os ministérios também, né? Também tem os ministérios da mulher na igreja. Também vamos ter outros cooperadores. Vamos falar sobre esse assunto, sobre os cargos eclesiásticos da igreja e sobre a responsabilidade, né, de cada um na igreja. E também, não só na igreja, mas fora da igreja também. Tendo uma nova conduta como cristão, como um novo cristão. Amém? Então é isso aí. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, mas antes eu quero fazer uma oração para estar finalizando a primeira aula do discipulado. Vamos orar a Deus aí de onde você estiver. Se você puder dobrar seu joelho e orar, você pode dobrar. Se não, se você estiver dirigindo, não perca a sua atenção, mas você pode na sua mente também estar orando a Deus. Aproveitando, e se você que está nos acompanhando ainda não é convertido, e se quiser se converter agora, quiser aceitar Cristo, não é aceitar a igreja A, B ou C, é aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, né?
Pergunto só tirando as dúvidas, muitos vai perguntar aí, mas o senhor é de qual igreja? Eu sou da igreja Pentecostal Paz e Vida, Ministério de Petrolina, mas não estou me referindo a uma igreja fixa. Aqui nós estamos fazendo um discipulado sobre a igreja espiritual, que é Jesus Cristo, né? Na qual ele é a cabeça e nós somos o corpo dele. Então, se você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, hoje você vai se converter ao cristianismo. Você pode procurar uma igreja aí na sua região, na sua cidade, fazer parte dela e pode estar nos acompanhando todo dia no discipulado. Durante esses 6 meses aí, todo dia eu vou estar trazendo uma palavra, uma lição sobre o discipulado. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui estou, Senhor, diante de ti, ó Pai. Sim, porque a tua palavra diz que onde tiver 2 ou mais reunidos em teu nome, tu se faz presente. E nesse momento, ó Pai, na tua presença, eu quero, ó Pai, te agradecer por esta oportunidade de estar aqui, realizando esse trabalho, fazendo, ó Pai, esse discipulado, para que muitos, ó Pai, que se converteram a ti, venha compreender o verdadeiro sentido do cristão, o que é ser cristão, e que possa seguir a ti, Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Aqueles que vêm se convertendo nesta noite, quero, em nome de Jesus, ó Senhor, recebe, ó Pai, escreve seu nome no livro da vida, para que no dia do juízo final tu possa encontrar e chamar pelo seu nome cada um que está se convertendo nesta noite. Eu te peço, Senhor, nesta noite, sobre a vida, ó Pai, do nosso pastor presidente, pastor da Igreja Pentecostal Paz e Vida, aqui no Ministério Petrolina. Vai abençoando, ó Pai, o teu servo. Também eu te peço, ó Pai, vai abençoando esta igreja, lá em Petrolina e também aqui na nossa comunidade do Mirador. Vai abençoando, ó Pai, todos os ministros da tua casa, pastores auxiliares da tua casa, os evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares e cooperadores da tua obra. Vai abençoando grandemente todos os membros da tua casa. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, derrama bênção sobre o teu povo. Vai abençoando, ó Senhor, os teus filhos que estão enfermos, aqueles que estão ouvindo nesse momento, mas encontra-se enfermo, está acamado, ou está passando por um problema difícil. Vai abençoando, ó Pai, em nome de Jesus. Vai abrindo porta de emprego, para que teu filho venha, ó Pai, honrar os compromissos. Ajuda-nos, Senhor, com a nossa despensa. Não deixe faltar o pão de cada dia na nossa casa. Ajuda-nos, ó Pai, com a nossa família, esposa, marido, filhos, netos. Ó Senhor, vai abençoando cada dia mais a nossa vida, o nosso ministério, a tua igreja, ó Pai, aqui na terra. Vai abençoando cada um, ó Pai, que se converteu nesta noite. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, que vive para todos e sempre. Amém e amém. A paz do Senhor para todos e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Se Jesus não voltar antes, né? Mas se ele voltar, amém. Vamos morar no céu junto com Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor para todos.